ainda existem exemplos de pessoas que não foram contaminadas, infelizmente, por todo esse ranço da sociedade que a gente tem, de nos levar a acreditar que mais vale cuidar de nós mesmos antes de nós pleitearmos o cuidado com os outros. Mais vale cuidar de nós do que das pessoas, sendo que Deus cuida de todos. Então eu gostaria de ler com vocês Atos 4, do 32 ao 35, para não ser muito clichê, e o Noel acho que já cansou de ouvir pregados nos 42, 47. Atos 4? Atos 4, 32 ao 35. 37, na verdade, vamos ler até o Barnabé. Júlio, só uma coisa, dando uma pequena palavra. Por favor. Sempre nas pregações, deixe mesmo o Espírito trabalhar. Não interessa quanto, não interessa se é 1 hora, se é 1h30, mais. Deixe o Espírito no trabalho. Não se incomode com ele. Se alguém às vezes ele sai correndo, tem que ir rápido, ele vai. Mas a palavra de Deus prossegue, isso é muito importante. O que eu faço com isso, né? Então é Atos 4, 32 e 37. Na verdade, eu quero falar de uma figura hoje, né, que é fruto disso aqui. A gente vai ler. Da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Deus, em nome de Jesus, Senhor, não pela minha força, Pai, ou pelo meu entendimento, ou meu conhecimento, Pai, mas sim pelo fluido do Teu Espírito Santo, que provém desse vaso sujo, Pai, quebrado, que sou eu. E que mesmo assim o Senhor escolhe usar. Que isso possa vir, Deus, a testificar daquilo que é Teu, daquilo que é da Tua vontade, Deus. E alcançar, Deus, primeiramente, antes de qualquer coisa, o meu coração, Deus, para que eu possa, mesmo não vivendo muitas vezes isso, Deus, crer de todo o coração de que isso é verdade, Senhor. Crer de coração que isso é possível nas nossas vidas, Senhor. De sermos aperfeiçoados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo que nos constrange e nos leva cada dia mais para perto do Senhor. Por isso, abençoa essa palavra, Deus, e que seja dela, não minha, o Teu entendimento. Em nome de Jesus, amém. Se a gente pegar esses versículos, a gente vai achar que isso aqui é impossível, né? Se torna uma missão impossível para a igreja fazer. Porque, afinal de contas, quem hoje tem coragem de vender suas casas, seus terrenos, botar isso na mão de pessoas que são confiáveis administradores, para que essas pessoas repartam e façam a manutenção do reino de Deus sobre a terra, na vida das pessoas? Ninguém, infelizmente, são pouquíssimas pessoas. Retiro ninguém, pouquíssimas pessoas. Não são todos que têm a ousadia e a coragem de se colocar nesse posicionamento. Eu não estou dizendo que simplesmente vende, se livra dos seus bens e dá para alguém, não. Realmente pessoas que colocam tudo que possuem à disposição do reino e ao serviço dele. Se você lê em Atos 2,47, não precisa abrir, eu leio aqui para você. 46, 47 dizia assim, o 45, 47, né? Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Se a gente for ser bem fiel à palavra, ali diz que, por conta do bom testemunho de cuidado entre os cristãos, as pessoas eram alcançadas por Deus, através do seu Espírito que levava até elas esse sentimento, e Deus acrescentava todos os dias que eles tinham sendo salvos.
Eu acredito que foi isso justamente que os apóstolos compreenderam. Não importa onde você vá, o que você vai fazer. Se você entender que é Deus que está na frente, as coisas dando certo, dando errado, sendo sofrimento, sendo alegria, sendo, que nem a situação da semana passada, como um psiquiatra, ou seja, numa festa, Deus opera, Deus faz, Deus realiza aquilo que é necessário para ser feito através dela. E se percebemos no 4, né, no versículo 32, ele diz assim: da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. E esse tudo não se refere só a bens materiais. Esse tudo se refere a todas as vidas, tudo que você faz na sua vida. A partir do momento que eu sou seu igual, aquilo que você vive na sua vida, aquilo que eu vivo na minha, ela não tem mais diferença. Ela é a partir do momento da compreensão de que Cristo igualou todas as coisas e nivelou essas coisas. E que a santidade e o processo de santificação é dado na velocidade com que nos entregamos e na velocidade com que o Espírito Santo ministra essa transformação em nossos corações. Não acredito que aqui tem alguém que tem ousadia suficiente de falar que nunca passou por um processo de transformação que caiu inúmeras vezes durante ele. E mesmo assim Deus não deixou de transformar. Não deixou de agir. E tem coisas que ainda estamos caindo, tem coisas que nós ainda nos colocamos de joelho, que por vezes caímos, mas que quando percebemos que a graça e a misericórdia de Deus, o real valor dela está no levantar, não no cair, nós entendemos o que Jesus fez, não só com Maria Madalena, quando ele traçou o risco no chão, e depois ninguém teve coragem de tirar a pedra. E ele olha para ela e fala assim: onde estão teus acusadores, mulher? Ela não responde nenhum dele, tampouco eu te acuso, vá e não peques mais. Jesus não dá uma aula de disciplina para ela. Jesus não pega ela pelo cabelo e expulsa ela da igreja ou do meio dele. Ao contrário, se a gente notar, essa mulher vai se transformar no maior exemplo de serviço a Cristo no Evangelho. Ao ponto de Jesus falar que ela seria lembrada para sempre. Que as pessoas teriam que escrever sobre a atitude dela, depois de arrependido, depois de compreendido o pecado. Ela derrama um bálsamo sobre os pés de Cristo e enxuga com seus próprios cabelos. Ele, ao invés de apartar aquela mulher que, para todos os judeus, que se tocasse em um judeu, aquela mulher seria um canal de maldição, Jesus transformava essa atitude no maior ato de misericórdia e aceitação que aquelas pessoas poderiam ver. E a resposta dele para o judeu, quando ele entra na casa, ela entra na casa dele e faz isso na casa do rapaz, que eu não lembro o nome dele agora, a reação dele é: como é que você deixa essa mulher encostar em você? Está doido? E Jesus responde para ele muito simples: quando eu entrei na tua casa, você não me deu nem água para lavar a mão ou o pé, que era o mínimo de consideração que um judeu tinha pelo outro, pois nas portas das casas dos judeus haviam vasos enormes de barro da água da purificação, onde eles lavavam seus rostos e pingavam água nos seus pés para lavar. E Jesus ainda é mais enfático: e você não me deu nenhum beijo no rosto, você não me recebeu na sua casa. Já essa mulher lava os meus pés com pranto, enxuga com seus cabelos e prepara o meu corpo. Ela está embalsamando o meu corpo para quando eu subir. E quando Judas fica bravo e vai falar do dinheiro que podia ser usado para alimentar os pobres, que é aí onde eu queria chegar, Jesus acaba com isso e mostra ali o valor do dinheiro. Se o dinheiro realmente não servia a Deus naquele contexto, ele só serve para aquilo que Judas estava fazendo: corromper o próprio coração. Mentir que estava preocupado com os pobres, enquanto na realidade estava preocupado consigo mesmo, com encher a cambuquinha. E quando a gente é confrontado com o testemunho de fé das pessoas que muitas vezes não conheceram Jesus pessoalmente e estão recebendo o testemunho dos apóstolos, e essas pessoas conseguem realmente compreender a graça, me alegra o coração de ler, 2 capítulos depois, essa frase: da multidão dos que creram era um o coração e a alma.
Isso não quer dizer que eles eram todos robôs iguais. Isso quer dizer que eles eram igualzinhos a Isaías, gato e rato, um com o outro, mas ao mesmo tempo num coração e numa só alma, ligados pelo Espírito, ligados pela graça, por aquilo que é essencial. Nas coisas cotidianas da sua vida, nas coisas cotidianas do que acontecia no seu contexto. Eu posso falar um negócio? Uma das coisas que, quando eu decidi, naquela época que eu decidi largar o escritório e cuidar de outra coisa, né? Estava muito pesado para mim. Deus falou comigo assim: qual que é o seu propósito com o seu escritório? É reino? E foi muito claro para mim. Se for reino, eu estou no negócio. Se não for reino, vende e vai tocar outra vida. Aí eu falei com Deus: Deus, a minha vida é reino. Foi assim um divisor de água. O Júlio conheceu lá, eu tinha 3 funcionários, eu estou com 9 funcionários, assim, em um ano. Empresas, e Deus mandando empresas e tal. Então, isso que você está fazendo, eu estava lendo hoje de manhã, em Atos, né? Um texto de Atos, e a pessoa que estava secando, ele falou assim: se nós, toda manhã, não nos reconvertermos, ele usa o termo reconverter, né? Se nós, toda manhã, a gente chegar para o Espírito Santo e haver um Pentecostes nas nossas vidas, não tem sentido a nossa vida. Então, a nossa vida, quando você falou do texto aqui, né? Poxa, é bem isso mesmo, nós temos que abrir mão de tudo. Abrir mão de tudo. Agora, esse abrir mão de tudo, uma hora você tem que dar tudo. Né? Uma hora você tem que dar tudo, ou não dar tudo. Mas Deus tem que estar no negócio. Porque aquele negócio vai ser fruto para abençoar. Entende? Então é muito assim. Igual hoje, você desculpa, Júlio, eu estar prolongando um pouquinho, mas se ficar bravo, você pode ficar. Igual eu peguei o ônibus com um ônibus lá do Petrópolis, eu não pego do Petrópolis. E a hora que eu vi o ônibus estava em cima, dei a mão, o cara parou. Tá. Eu vim conversando com o Jonathan. Não tivemos nenhum pensamento igual de lá aqui. Foi só duelo. Mas amém. É isso. Por exemplo, a minha posição é a posição. Se fôssemos contar os duelos do meu e o seu até Rio Grande do Sul, né, cara? Exatamente. Então, eu vejo assim, amém. Por quê? Porque é o que você falou. Muitas vezes eu tenho uma posição mais segura. Que eu acho, não, eu vou ficar na minha aqui eu, né? E vocês são jovens, você tem uma posição daquela de chegar e, não, eu vou dar cara para bater. Mas para você dar cara para bater, muitas vezes você vai depender daquele cara que é mais seguro, que vai estar ali orando com você, vai estar te suprindo muitas vezes suas necessidades, entende? E depois você falou um negócio ali, eu peço até perdão para você, sim, cara. Eu também para você, porque fazer pensar que estava te atacando, porque você se sentiu meio acuado porque ele aceitou a Não, assim, eu não digo assim que a gente estava se degradando, mas eu acho que espiritualmente a Bíblia fala que a gente é conhecido pelas nossas rachaduras, nas nossas armaduras. Então eu vejo assim, isso é reino. Eu não tenho que pensar igual ele e nem pôr na cabeça dele. Sim. Né? Essa aceitação que nos une. Você é caso perdido. Mas essa aceitação que nos une, que é o mesmo Espírito. Então eu vejo assim, sabe? E é isso, quando a gente abre. Eu fiquei ali, eu estava pensando, poxa, eu não estou respeitando o que o Jonathan está querendo. Por exemplo, eu sou mais seguro. Eu sou de uma base mais segura. Sim. Né? Você já amei, e vocês têm que mesmo que desbravar esse né? Tem que desbravar, né? Eles estão engatinhando na fé. Exatamente. Aqui, por exemplo, eu também gostaria de uma brechinha. Você sabe que você está falando aí que se ajudavam mutuamente. Alguns anos atrás, minha sobrinha falou o seguinte, isso é um testemunho. Ela disse assim, Jane, lá na fazendinha tem uma criança que está com câncer
e os pais são da Assembleia de Deus. Aí, pelo Espírito de Deus, eu senti vontade de ir até lá. Eu disse, eu quero fazer uma visita para esta família. E ali eu ainda tinha minha filha pequena de colo. E aí então nós fomos uma noite, chegando lá, nós fomos para consolar a família, mas Deus foi mostrando toda a situação dentro do lar. Olha, o pai se queixava de que ele tinha que ir muito longe de bicicleta trabalhar. A igreja da Assembleia estava ajudando com o dinheiro para pagar a operação da criança. E ele disse, ainda falta muito dinheiro, falta tanto. E aí Deus ali falou para mim o seguinte, Deus disse, dê 70% do dinheiro da operação. Deus me levou lá para isso. E eu sabia na época que eu estava prestes a perder o emprego no banco, porque também isso é uma outra história, eu já pedia para Deus que queríamos ter mais um filho e eu não queria mais ir trabalhar fora. Eu queria que o Senhor suprisse através do meu marido, porque eu queria criar 2 filhos. Porque se leva e traz não é fácil. E ainda você limpar da sua casa, então eu pedia para Deus. E nós tínhamos então uma reserva, e Deus disse, você dê 70% do dinheiro da operação. Olha, naquele lar, eu vi assim, tanta unção de Deus. Aquela avó, sabe, uma velhinha, e o avô já um velhinho também, transmitiam ali, todos sentadinhos ao redor de uma mesinha, a mãe com aquela criancinha no colo, com aquele corte enorme na cabeça. Horas a criança dormia, horas gemia com dor, mas havia no semblante da mãe uma tranquilidade, no semblante do pai e também da avó e do avô. E nós ali sentados também. Então aquilo foi uma escola para mim que estava iniciando com Cristo. Ali eu estava mostrando há uns 2 anos, exatamente. E aí então fui para casa, eu não havia falado nada para o meu marido ainda, mas chegando em casa eu falei para o meu marido, olha, você vai orar, vai falar com Deus. Você ali 10 centavos, tá ligado? Você ali 10 centavos, esse é um milagre. Só Deus 10 centavos. Você vai falar com Deus e ore e peça a palavra na Bíblia, porque lá na sala daquela casa Deus mandou dar 70% do dinheiro da operação. Ok. E não adianta você falar nada para mim, fale com Deus. Passei. Tá? Já dei essa advertência que não adiantava espernear com ele. Aí ele pegou e foi, orou, voltou do quarto, né, e disse, Jane, Deus mandou dar. E no outro dia, eu fui e retirei o dinheiro do banco. Gente, naquela época, há 31 anos, Era um camalhado de era dinheiro. assim, eu coloquei, era um bolo assim de dinheiro. Eu coloquei aquele dinheiro dentro de um pacote de pão. Sabe, um pacotinho de pão? E daí peguei a minha filha de manhã e bem cedinho, daquela semana, bem cedinho, fui à casa daquela mulher. Chegando lá, tirei eles da cama. Batendo na porta, ela veio me atender. Ela me recolheu, não perguntou nada. Eu sentei no sofá. Aquela mulher, veja só a tranquilidade dela. Aquilo foi um exemplo também. Ela saiu da sala, foi tomar um banho, tipo 8 horas da manhã ainda. Tomou aquele banho, passou um creme, penteou bem aqueles cabelos compridos e veio sentar e me perguntou, o que a senhora deseja? Eu disse, olha, no dia desta semana que eu estava sentada aqui, nesta sala, enquanto o seu marido narrava a situação dele, Deus me falou, de 70% do dinheiro da operação. O dinheiro está aqui. Ela disse, há muito nós estamos orando a Deus para que Deus enviasse alguém. E glórias a Deus, que Deus meu, saindo dali, além de ter sido toda uma tranquilidade que aprendi para a minha vida, não tenho
E olha isso você, é 50 centavos somente. Eu achei maravilhoso. Ali Deus nos abençoou tanto, mais tanto, gente, em outras coisas na nossa vida. Tu dobrou até crente? Que um ano depois, não, eu vou contar com o tempo. Um ano depois, olha, Deus tinha nos abençoado tanto que a casa que faltava 14 anos para terminar de pagar foi pago. Você veja uma coisa. Terminamos de pagar um terreno também. Deus só nos abençoe com outras coisas e ainda Deus disse assim, um ano depois, tens visto quantas bênçãos tem operado nas vossas vidas? Leiam mais a minha palavra e creiam tão somente em mim. Olha, com Deus você só tem a ganhar. Obedece e vai ver quanto Deus vai prosperar. Sabe? É automático. Entende? Você dá e Deus te abençoa. Entende? Não que você vá dar para receber. Você não está nem esperando. Porque eu não estava esperando. É o teu coração genuíno que fez isso. Deus abençoa e ainda multiplica. É porque se Deus quisesse olhar para você e falasse assim, agora você vende sua casa, agora você vende seu terreno, tá? Compra uma casinha melhor para você, pega esse dinheiro e você vai dar esse dinheiro para abrir um novo ponto missionário aqui no Fazendinha também, com essa família. Que agora vai parte vai obedecer. Vai dar, a pessoa obedece que é porque Deus fala. Entende? Deus diz, não deu esse filho. E convém a gente ouvir. E como você estava dizendo ainda na palavra que você deu aí, quantas vezes já tropeçamos, mas Deus nos deu a mão e deixou a gente ficar prostrado. Mas por que nós caímos muitas vezes com a aparência de quem está caído? Não é caído. É que Deus diz que todo filho que está na obra, que está trabalhando para Deus poda, limpa, para dar mais fruto. É quando você estava falando, lendo a palavra de Deus, eu estava me vendo assim, sabe? Porque depois da poda vem os renovos, vem aquelas folhinhas terras, novinhas, né? E daí, então isso, sabe, virão mais frutos com isso. Hoje eu estava pensando, Senhor, eu e o meu marido aqui, nós já estamos velhos. Nós já estamos quase sendo recolhidos pelo Senhor. E o Senhor está pondo uma criança lá na frente que está chegando. Senhor, fortaleça mais e mais deles, entende? Porque amanhã depois nós não vamos estar aqui. Então são vocês que vão estar. Vocês que têm que buscar. Entende? Por que Deus trouxe vocês aqui? É para isso. Porque virão novas gerações, ou virão velhinhos que ainda não conhecem, que vão aprender com vocês, porque a sabedoria de Deus não está só, ele não está com os velhos, está com aquele que o busca. Entende? Então, se Deus trouxe vocês aqui, é porque Deus tem um particular com vocês. Então, continue assim, entende? Mesmo tropeçandinho, de um jeitinho ou de outro, mas continue que esse é o caminho. Amém? Pegando um gancho de obediência, só para... Chegou onde eu estava pensando em chegar. Mas, imagina, todo esse testemunho de serviço ao reino gera o quê? Só mais vida. Só gera cada vez mais propulsão disso que a gente está falando. Em nenhum momento você vê pessoas que têm atos de fé, de piedade, de misericórdia, desprovidos de interesse próprio, sem com que isso gere coisas estupendas. E através, por exemplo, desses atos, desse comportamento, dessas coisas, eu olho para a Bíblia e vejo 2 capítulos depois um cara chamado Estevão. Todo mundo que conhece a história de Estevão? Amém. Como que morreu? Mas por que ele morreu apedrejado? Porque ele era falador? Porque ele era... É uma causa... Tem 3 palavrinhas aqui. Tem 3 palavrinhas aqui que eu talvez queria dizer. E o que nós também devemos crer. Olha, ó. Devemos começar ali
no 17. Não, nós começamos a ler aqui no 32. Isso. Crer de coração e alma. Crer de coração e alma. Crer E aí? no exemplo. Me pega. Por isso que Esse foi cara não é fruto. Por isso que ele foi apedrejado. Porque ele cria naquilo que ele dizia. E com quem que o que ele fez? Foi na frente. Tem um monte de gente. Na frente de um monte de gente. Uma multidão. Uma galera que chegou naquele espaço onde ele supostamente já sabia que seria julgado, já sabia que seria açoitado, ele já sabia. O que mais impressiona Estevão não é o fato dele ter tido uma comunhão profunda com Deus, não é o fato dele ter sido ousado. O que me impressiona em Estevão é o fim. É o fim. Porque aquilo que Estevão fez é assustador hoje, se a gente parar para pensar. Porque nós faríamos com Estevão o que os fariseus fizeram com ele muito facilmente se fosse hoje. Pois Estevão ele não vai lá dentro do Sinédrio e questiona os fariseus com coisas simples. Estevão dá uma aula de Torá para eles. Estevão ele pega todo o Pentateuco, esmiuça o Pentateuco em um capítulo. Ele faz uma defesa coerente, correta, desde Abraão até Jesus. E quando chega em Jesus, ele fala assim, para não usar minhas palavras. Porém, o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos, como disse o profeta. O céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casas vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Por acaso não fui eu quem fez todas as coisas? Então Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus que no passado anunciaram a vinda do bom servo. E agora vocês o traíram e o mataram. Vocês receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido essa lei. Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu, viu a glória de Deus e viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus, então disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem está em pé ao lado do direito de Deus. Mas eles tamparam seus ouvidos e, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus dizendo: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com uma voz bem forte: Senhor, não condeneis esta gente por causa deste pecado. E depois dito isso, ele morreu. E Saulo aprovou a morte de Estevão. Onde eu quero chegar nessas histórias que eu falei para vocês? O primeiro ato de misericórdia que a gente leu em Atos 2 e Atos 4, de comunhão entre todos, de bendizer a todos, de comunhão de todos, de se preocupar um com o outro, gerou Barnabé. Gerou José, chamado Barnabé, aquele que dá ânimo. Aquele que leva ânimo. Mas até então Barnabé não sabia que existia na sua vida um rapaz que ia segurar a túnica para apedrejar em um dos seus amigos, que fez parte da sua conversão, que é Estevão. E Estevão, na ousadia, da coragem no coração dele, através do Espírito Santo, fez um ato tão misericordioso de tentar libertar a mente dos fariseus engessada por sua religiosidade, que essa atitude de fé, que essa experiência de fé que ele teve, e essa questão de ser um mártir, em nenhum momento ele tomou para si essa posição. E essa atitude dele acaba gerando quem?
Saulo, mais tarde conhecido como Paulo. E esse mesmo Paulo, que na estrada de Damasco está cego, e Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? É o mesmo cara de que, quando é acolhido pelos apóstolos, ninguém confiava nele. Apenas um. O nome dele era Barnabé. Fruto de algo que nós não cremos hoje, de forma plena. E que a Jane tem um testemunho estupendo de crer. Se não fosse assim, duvido que Paulo teria sido aceito pelos apóstolos, se ele não tivesse o carimbo de Barnabé. Você abria a sua porta para um assassino? Não. Você sabe que ele quer te matar. Ele foi cabide de túnica para o seu amigo ser apedrejado e ele fez festa quando ele morreu. Porém, Só se do Deus falar, outro lado da porta, Só se Deus falar, abre, daí eu abro. duvido aí, né, cara? Eu ainda ficaria meio assim. Tem a polícia do lado de fora, entendeu? Pra te pegar, os caras querem te pegar porque você é um bandido. Você vai abrir? Não abre, não abre. Os caras vão ter que arrombar. Você sabe o que é? Lógico que a gente tem que aprender. Cara, Davi fez os exércitos com escória. Bandido de tudo que. Entendeu? Os valentes de Davi depois, né? Os valentes de Davi. E aí eu Então pego eu vejo assim, porque aqui, aí está o negócio, Juliano. Por que não fazer uma comunidade contra escória, que ninguém quer mais? Com certeza. Então, A gente tá aqui, não, a gente só procura os bonzinhos, os que querem, os que não querem, né? A gente aparta. Mas os que não querem. E a gente precisa de mais Barnabé. Trazer ladrão, assassino, noiado. É isso que Deus quer, é o reino. Mas por isso, nós temos que conhecer o reino. Quando o cara chegar lá na minha porta e bater, eu já estou sabendo que ele está batendo. Você me entendeu como que é? Quando ele está batendo, eu falo, ó, está vindo um cara aí que é uma escolha da vida. Agora o cara batendo e nem sei quem que é, o cara de conta do estômago. É uns trocos ainda, né? Você lembra? Mas agora eu fico pensando no Pedro. Tá na casa dele. Então, Você imagina? Chegou na casa dele assim, ó. Quem é? Ah, sou o Barnabé. Ô, tá bom, né? Barnabé. Mas você tá sozinho? Não, tô com o Saulo. Saulo? Abre a porta. Meu Deus do céu, não é que o Barnabé traiu nós? Eu fico imaginando que a primeira reação de Pedro deveria ter sido essa, entendeu? Barnabé traiu nós, caguetou o nosso esconderijo e os caras vieram pegar a gente. Ferrou-se tudo. E quando o Barnabé fala, não, tá comigo, parou. Mas eu creio que Deus já tinha falado com Barnabé. A respeito de Saulo. Deus Não, já tinha com falado. certeza, Já mas- tinha trabalhado, só que você vai ter que enfrentar os caras. E o que mais me assusta, sabe o que é? Não é nem questão do Saulo ter sido aceito por Barnabé. O que me assusta é que a arrogância de Saulo no início da conversão dele era tão grande, dele achar que conhecia alguma coisa, de que quando ele vai para Jerusalém, e os apóstolos não têm coragem de coagir Paulo a nada, a falar nada para ele, ele faz o quê? Ele sai na rua, vai pregar, fala um monte, ninguém converte, ninguém é alcançado. Mas toda essa arrogância de Paulo morreu em Damasco. Sim, mas aí que tá. Aí, Na minha opinião, não. Porque quando ele vai para Jerusalém pregar, ele é tão. Ele mesmo diz nas cartas: eu fui circuncidado em tal dia. Eu sou da tribo de Benjamim, eu sou o cara. E ele só percebeu que ele não era o cara quando ele falou, quando ele testificou do Cristo que ele perseguiu, sem Espírito Santo algum, na força dele, e viu que não converteu ninguém. E ele começou a incomodar os apóstolos em Jerusalém, e começou a atrapalhar o trabalho, ele não começou a ajudar o trabalho de Paulo.
E nesse processo os apóstolos não sabiam o que fazer com Paulo. Não sabiam como chegar para ele, não sabiam como conversar com ele. Falou assim, ó cara, a gente gostaria de te mandar para um treinamento intensivo de caráter. Vai durar 10 anos por aí. Vai durar 10 anos. Mas durou 12 anos, né? Foi 10. 10 anos? Daí, mais 2 anos da viagem missionária, a primeira viagem dele com o Barnabé para Antioquia. E quando tem isso, para mim eu me assusto. Porque os apóstolos cheios do Espírito Santo olhavam para a sala ainda mesmo assim, cabreiro. E eles chegam e falam, não sabemos como a gente vai falar para ele, não sei o que. Eu acho que até na morte dele tinha uns caras lá que falavam assim, E quando eles chegam para conversar com Saulo, com o Paulo, ele já tinha sido ministrado por Deus através da vida de Barnabé. Acho que não era mais tempo de ficar em Jerusalém, tinha que abaixar a crista dele. Ele tinha que reaprender a viver. Reaprender a viver. E nesse processo de reaprender a viver, eu fiquei imaginando que um cara com o tamanho do conhecimento que ele tinha, o sacrifício que não foi ficar trancado dentro de um lugar com 10 anos, dentro de uma cidade. 10 anos. Eu fico pensando, eu falo assim, Deus deve ter sido um teste de fé para esse rapaz. Muito grande. E o que eu quero falar para vocês é, vida gera vida, que gera vida, que gera vida, porque o testemunho de Pedro com os apóstolos no partilhar de pão, junto com todos que convertiam, gera Barnabé. Da conversão de Barnabé, você tem o auxílio a Paulo, que vem do testemunho de Estevão, vindo do discipulado junto com Pedro e com Tiago. E você tem isso tão claro, esse processo, que quando chega em Paulo, ele já não tem só um. Ele tem Timóteo, entendeu? Ele tem muitos discípulos, espalhados por toda a região. O que eu quero dizer com isso? Nada do que nós fazemos em amor, misericórdia e graça deixa de gerar fruto. Por mais burro que a gente possa parecer diante dos outros, por mais idiota, por mais cabeça de bagre, não é. Porque eu acredito piamente que quando os apóstolos repartiram pão em casa, muitos questionavam a veracidade dessas atitudes. Se eles não queriam ser populistas, se eles não queriam só aumentar o número de membros ali, eu não duvido disso. Se nós temos hoje isso, imagina naquela época. E dentro desse contexto, vendo isso, eles não desistiram. E quando Pedro é libertado da cadeia pelo anjo do Senhor, qual que é a frase que tem lá? Quando ele chega na casa? Ninguém acredita. Ninguém acredita. Imagina, eles estavam perseverando em oração dentro da casa da mulher, da mãe de... Como é o nome do menino agora? A mãe... Nossa, fugiu completamente o nome da mulher agora. É Maria, mas o menino, eu não lembro agora qual é a mãe. Quando eles estavam orando para interceder por Pedro, para ele ser liberto da prisão. E o anjo do Senhor abre assim e fala: é a Thalita? Não, Thalita acho que foi aquela que... Agora eu não lembro de cabeça. Bom, mas a moral da história é o quê? Estavam todos trancados dentro de uma casa, partindo em comunhão pão, orando juntos, perseverando unânime juntos. E eu acredito que nem eles conseguiam entender como Pedro estava do lado de fora da porta batendo. E essas coisas surpreendem. Quando a gente chegou em casa, bateu na porta de casa, na tua porta, teu coração falou: vai questionar com Deus, não comigo? Ela está fazendo a mesma coisa.